O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É caminho para a diversão, fonte de trabalho para comunidades pesqueiras. É rota para a economia. Pelo mar circulam grandes e pequenas embarcações. Navegam pessoas em busca de lazer e do sustento da família. E também navios gigantes que fazem a economia girar. Os barcos e navios são responsáveis por danos diários e quase invisíveis. O óleo, que serve como combustível para as embarcações, polui aos poucos. E o esgoto produzido no continente também pode poluir as águas e os ecossistemas marinhos, quando despejado no nosso litoral. O Ciência de hoje vai mostrar as pesquisas de cientistas que querem descobrir o impacto ambiental desses derramamentos nos nossos mares, produzindo informações importantes para criar estratégias de prevenção e combate a esse problema. As imagens chocam. Peixes mortos, manchas de óleo com quilômetros de extensão, danos ambientais. Estas foram as consequências da explosão do navio chileno Vicunha na Baía de Paranaguá em 2004, que causou um grande vazamento de óleo. Um acidente que assustou a opinião pública e preocupou ambientalistas. Acidentes como o do navio Vicunha não acontecem todos os dias, mas diariamente os mares brasileiros são contaminados por óleo diesel, gasolina e outros combustíveis de uma forma menos evidente, mas igualmente preocupante. As embarcações de todos os tamanhos poluem aos poucos. O mesmo acontece com o esgoto doméstico. É a chamada poluição crônica. Nós temos instalações portuárias, nós temos marinas, nós temos um tráfego intenso de embarcações ou de grande porte, navios, como embarcações menores de pesca artesanal, de lazer. E todo esse tráfego ele introduz óleo, né, habitualmente no meio, na baía, e isso causa o que nós chamamos de uma contaminação crônica. As duas situações nos preocupam. Em geral, a opinião pública fica mais preocupada com os grandes derrames e muitas vezes subestima ou ignora, né, essa entrada regular e constante de óleo, que às vezes acaba sendo, vamos dizer assim, mais perversa do ponto de vista ambiental, causa mais impactos, causa mais danos, né, à fauna e à flora. Só que estas contaminações em pequenas quantidades não geram imagens impactantes. Um impacto de grandes proporções, que uma explosão do navio, como um Vicunha, por exemplo, ele já personifica também a figura do impactante, de quem causou o impacto, né? Então, foi tal companhia responsável, a gente tem uma noção clara de quem gerou esse impacto. E, por outro lado, impactos pontuais são difíceis, porque eles ocorrem o tempo todo e de forma difusa, né? Então, a gente não consegue associar quem é o vetor principal desse tipo de impacto. Mas a alta frequência com que acontecem acende um alerta para os pesquisadores especializados em vida marinha. Então, nós estamos preocupados com essas duas situações. No primeiro momento, então, avaliaremos a resposta da fauna à presença de óleo. Num outro momento, esse tipo de conhecimento é essencial para que a gente faça boas avaliações de risco. Qual é a probabilidade de que esses acidentes aconteçam na Bahia. E, finalmente, são informações absolutamente essenciais para qualquer atividade de recuperação
de restauração de áreas eventualmente contaminadas por óleo. Um grupo de pesquisadores do Laboratório de Bentos, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, juntamente aos departamentos de Farmacologia e Genética, investiga os impactos dos derramamentos de óleo e esgoto. Os cientistas querem determinar a consequência para a vida marinha. Para isto, eles investigam primeiro o comportamento normal ou natural das espécies. Nós procuramos avaliar como é que as associações de animais ou plantas se comportam naturalmente, sob condições sem qualquer tipo de perturbação. Nós acompanhamos essa variabilidade ao longo do tempo e, em um determinado momento, nós simulamos o impacto. Nós derramamos o óleo e depois nós acompanhamos durante um tempo definido, que pode variar de dias a semanas ou até meses, as respostas, né, biológicas à presença desse contaminante. O grupo aplica métodos recentes e inovadores de investigação. Além dos tradicionais experimentos de laboratório, eles realizam também experimentos controlados em campo. Desta forma, é possível aproximar ainda mais os resultados da realidade. Os experimentos de laboratório, embora possam nos oferecer um controle maior da situação, eles efetivamente, a gente pode fazer essa crítica de que muitas vezes eles não apreendem a realidade de campo. Então, associando esses três tipos de abordagens, o acompanhamento de situações de oportunidade, os experimentos de laboratório e os experimentos de campo, nós acreditamos que temos uma possibilidade de desenvolver uma visão mais compreensiva, mais abrangente do processo de poluição em si. Ou seja, os pesquisadores realizam no campo experimentos controlados e conseguem determinar com mais precisão as respostas dos organismos vivos. Leonardo usou o método na pesquisa de doutorado. Ele avaliou o impacto do derramamento de óleo diesel em diferentes níveis de organização biológica, desde as células até os indivíduos, populações e comunidades. Então, com esse trabalho, eu procurei contemplar desde o nível suborganísmico, respostas na atividades de enzimas mesmo, né, que são efeitos subletais, até os efeitos manifestados no nível das associações ou comunidades biológicas, né, e focado principalmente nos organismos que a gente chama de macroinvertebrados bênticos, né, são organismos que estão associados ao fundo do mar, né, associados ao substrato de areia ou lama. Um trabalho que começou a mais de 10 mil quilômetros de distância, na Noruega, na Aquaplaniva, um centro de pesquisas muito tradicional do Mar do Norte. Leonardo investigou o peixe-lobo, que vive em águas geladas e chega a pesar 20 quilos. Peixes filhotes foram colocados nestes tanques, onde eram realizados derramamentos de óleo em diferentes quantidades e frequências. Leonardo também realizou experimentos para determinar o impacto do derramamento de óleo no crescimento dos peixes-lobo. O dano foi tão grande que os indivíduos afetados cresceram e engordaram menos do que os que não foram atingidos pelo óleo. E lá eu tive o primeiro contato com a avaliação da contaminação por óleo no nível suborganístico, no nível de enzimas de estresse oxidativo. Então, a partir desse primeiro trabalho, que compõe um dos capítulos da minha tese, eu consegui ter um know-how dessas técnicas, né, desses biomarcadores, e voltar aqui para o Brasil e aplicá-los aqui nas nossas espécies, né? De volta ao Brasil, Leonardo realizou pesquisas para avaliar o impacto do óleo em comunidades biológicas. Para isto, usou espécies indicadoras e biomarcadores. São organismos retidos em malha de 500 micrômetros ou 0,5 milímetros, né? Eles estão associados ao fundo do mar, né? Então eles ocupam praias arenosas, ocupam manguezais, planícies de maré e são organismos, apesar do nome macroinvertebrados, eles são retidos em malha de meio milímetro, então são organismos que precisam ser muitas vezes analisados sobre lupa, microscópio estereoscópico e microscópio óptico, né? E esses organismos eles têm a qualidade de serem bioindicadores de condição ambiental, né? E por isso também são úteis na avaliação de impactos.
Leonardo realizou derramamentos controlados de óleo na Baía de Paranaguá. Foram feitos experimentos com diferentes dosagens e frequências. Impactos por óleo, eles não são homogêneos, né? A gente pensa num derramamento de óleo como algo homogêneo, mas não é. Existem impactos crônicos, impactos em doses maiores ou menores, e esses impactos ocorrem em frequências distintas. Então, nesse meu projeto, eu também procurei contemplar não o efeito de um único derrame, mas também o efeito de vários derrames pontuais com diferentes dosagens e frequências e tentar avaliar a interação dessas duas coisas, essas duas forçantes, na manutenção da variabilidade do bentos. O despejo é feito dentro deste quadrante, que mantém o óleo apenas nesta região. Depois, o sedimento é retirado e levado para o laboratório. A gente realiza derrames em escalas menores, né, do que certamente as adotadas aí no impacto real. Então, em escalas assim de no máximo 1 metro quadrado, um plot, um quadrate experimental, né, e que esses organismos são coletados, né, depois no meu caso, vários derrames em diferentes doses e frequências. E a partir da composição de espécies e a partir das abundâncias relativas dessas espécies, a gente pode inferir, obviamente sempre comparando com controles, com pontos que não sofreram esse tipo de perturbação, inferir como essas associações, essas comunidades biológicas estão sendo afetadas pelo derramamento de óleo. Os macroinvertebrados bênticos, como minhocas marinhas, moluscos e crustáceos, habitam os fundos marinhos. Estes animais são mais sensíveis e vulneráveis aos poluentes e demais contaminantes que tendem a se acumular nos sedimentos. São eles que Leonardo procura no sedimento trazido do campo. As diferentes espécies são separadas e depois avaliadas em laboratório, inclusive em nível enzimático, o que exige equipamentos avançados de análise. Depois, os resultados são comparados com a variabilidade de fundo ou natural, ou seja, com o comportamento normal dos organismos. E nesses experimentos manipulativos de campo, a grande vantagem é que todas as outras variáveis ambientais, forçantes ambientais que atuam na estruturação dessas comunidades biológicas, elas continuam atuando, né? Então a gente tem, ao contrário dos experimentos fechados em laboratório, em que a gente não pode variar salinidade, por exemplo, nível de inundação da maré, sempre procura buscar locais similares aos que a gente realiza impacto para realizar os controles, e a gente tem uma relação de causalidade muito mais robusta em relação aos efeitos por óleo. A pesquisa ainda está em andamento, mas com base nos resultados preliminares, já é possível afirmar que os derramamentos pequenos e frequentes são mais impactantes que os derrames agudos e pouco frequentes. Eu tenho evidências nos meus resultados parciais que a dosagem do impacto não é tão importante quanto a frequência. Então, impactos mais frequentes de menor dosagem, presumidamente, né, nos meus resultados parciais já aumentam os efeitos são mais deletérios à fauna do que impactos pontuais, mas de maior proporção, digamos assim. Além disso, Leonardo também estudou o uso dos dispersantes químicos que costumam ser usados em acidentes com óleo. O objetivo era descobrir se eles poderiam ser mais nocivos do que o próprio óleo. O uso de dispersantes químicos sempre foi uma técnica considerada controversa, porque ela aumenta a exposição aos compostos tóxicos do óleo e isso torna-se pior do que o efeito do óleo em si, né? Mas o trabalho que eu gerei lá realmente não teve efeito do dispersante. A fração do óleo quimicamente disperso é igualmente tóxica à fração do óleo mecanicamente disperso. Ou seja, a dispersão do óleo por efeito de ondas e marés, né, que é o efeito que ocorre naturalmente. Então, talvez seja um efeito dessa nova geração de dispersantes que está sendo colocada no mercado, né, ao contrário dos dispersantes de primeira geração, que sim eram mais tóxicos. Então, é um dado importante, acredito também, né? Os dispersantes mais modernos não aumentam muito a exposição dos animais. Além do óleo diesel, os pesquisadores também se preocupam com outro tipo de poluição frequente nos nossos mares: o esgoto doméstico. É sobre o impacto deste derramamento que vamos falar no próximo bloco.
Este é o encontro do mar com o Rio do Chumbo, na Baía de Paranaguá. A água fica escura e fedida. As margens são dominadas pelo lixo. O despejo de esgoto in natura na água é comum por aqui, o que torna este ponto um dos mais poluídos do litoral paranaense. O esgoto acaba sendo um contaminante bem comum, principalmente no litoral brasileiro. A gente sabe que o saneamento básico aqui no Brasil não é o ideal. E apesar da maioria das pessoas se chocarem bastante com derramamento de óleo, grandes derramamentos de óleo, o esgoto está ali sendo derramado constantemente. É uma contaminação que está sempre presente e isso afeta, sim, todos os organismos que estão ali. Mas qual o impacto do esgoto nos organismos que vivem nesta região? Eles conseguem se recuperar caso sejam transferidos para pontos limpos? E o contrário, o que acontece com eles quando recebem esta carga de esgoto? É isso que a pesquisadora Tayane quer descobrir. Os organismos da macrofauna, na verdade todos esses invertebrados, eles são bem interessantes para essa parte de bioindicador, por serem bem abundantes e também por ter uma mobilidade bem restrita. Então, para ver essa parte de contaminação, principalmente no sedimento, eles acabam te dando uma resposta mais fácil. Então, a gente vai conseguir ter essa resposta de uma forma mais ampla e que seja bem efetiva para a parte da área de estudo, para conseguir determinar essas respostas, tanto na parte contaminada como nessa parte não contaminada. Laionereis culveri, uma minhoca do mar do grupo dos poliquetas, foi escolhida para avaliar o impacto da contaminação por esgoto doméstico. É uma espécie sentinela, que indica perturbações ambientais. É abundante na Baía de Paranaguá e com mobilidade restrita, o que facilita os experimentos em campo. É uma espécie bem comum na Baía de Paranaguá e o nosso objetivo é ver como essa espécie responde a uma contaminação, uma descontaminação abrupta. Isso a um nível suborganísmico. Então, a gente vai utilizar biomarcadores e vamos avaliar, na verdade, vários fatores para tentar entender o mecanismo de resposta desses organismos. No experimento, minhocas que vivem em regiões sem poluição são transplantadas para áreas contaminadas por esgoto. O ponto escolhido foi a entrada do Rio do Chumbo. Ao mesmo tempo, indivíduos deste local contaminado serão levados para a entrada do rio Sucuriú, uma área limpa. Então, nós vamos fazer, na verdade, translocações e transplantes dos organismos. São duas áreas principais, uma área contaminada, que é perto do Porto de Paranaguá, e uma área não contaminada, que já é mais no interior da Bahia. E vamos translocar os organismos, vão ser retirados os organismos da área não contaminada para a área contaminada e organismos da área não contaminada para a área contaminada. Então, esses indivíduos que estavam antes numa condição ideal, os organismos da área não contaminada, vão ter essa mudança super rápida para uma área bem contaminada, que é ali na entrada do Rio do Chumbo, onde tem esse aporte de esgoto. 2 grupos de controle vão validar os resultados. Algumas minhocas serão apenas translocadas, ou seja, transferidas de um ponto a outro dentro de uma mesma área. Assim será possível determinar as alterações causadas apenas pela troca de ambiente e não pela contaminação. Outro grupo de controle serão as minhocas que vivem nas regiões e que não serão transportadas. Então, toda a fisiologia do animal vai sofrer várias mudanças e é isso que a gente quer detectar nos 2 casos. E uma outra parte, para tentar avaliar se alguma resposta que a gente obtenha seja consequente do método de trabalho, a gente vai fazer a translocação, que vai ser a mudança dos indivíduos no mesmo local. Então, vamos retirar indivíduos da área contaminada para outra área da área contaminada também. Porque talvez alguma alteração seja simplesmente pela mudança de local. O experimento vai durar 28 dias e serão usadas 176 câmaras de ensaio para transportar as minhocas de um ponto a outro. As avaliações serão feitas em 24, 48, 96 horas e 7, 14 e 28 dias. A pesquisadora vai avaliar em laboratório a atividade enzimática, os danos no DNA das minhocas e as características físicas e químicas do sedimento, incluindo marcadores da contaminação por esgoto
como coprostanol. Organismos, quando eles são expostos a esses contaminantes, eles têm defesas naturais que vão aumentar essa produção para tentar proteger o corpo do animal contra esses outros fatores que estão presentes ali no meio. Então, a gente vai avaliar isso e o que a gente espera é que esses níveis sejam bem maiores no começo e que, a partir de algum tempo, os níveis desses organismos comecem a atingir um nível semelhante aos organismos que já são do local. O objetivo é determinar o quanto e por quanto tempo o esgoto afeta os seres vivos e também compreender como estes organismos respondem à contaminação e à descontaminação. O estudo é interessante por incluir espécies de águas brasileiras. Esse trabalho a gente vai conseguir tentar determinar quanto isso vai afetar. A maioria dos dados que a gente tem para esse tipo de pesquisa são dados de espécies temperadas. Entra na outra questão do projeto, que é o levantamento de dados, uma base de informação das espécies tropicais. Então, a gente vai conseguir analisar como esses indivíduos eles respondem naturalmente no ambiente não impactado e impactado. A gente vai conseguir ter esse nível basal da resposta dos indivíduos e conseguir determinar como esse indivíduo também iria responder a uma contaminação abrupta ou essa descontaminação abrupta. Então, a gente tem uma resposta mais real da resposta dos indivíduos a esse tipo de contaminação que é tão comum aqui. Kalina realiza a pesquisa na mesma linha. Ela estuda o impacto do esgoto em regiões costeiras e também usa os macroinvertebrados bênticos como biomarcadores. A gente coleta todo o sedimento, onde vêm todos os animais, identifica por espécie e conta cada um em cada lugar. Dessa forma, você sabe quem estava no lugar sujo e quem estava no lugar limpo. Então, envolve trabalho de campo, envolve trabalho de laboratório e depois envolve toda uma sequência de passos também no computador. Tem muita matemática por trás da ecologia também. Os dados coletados no Brasil também foram trabalhados pela pesquisadora na Aquaplaniva, na Noruega. Os estudos envolvem a composição das comunidades biológicas e a quantidade de indivíduos em cada ponto estudado. Ela também determina como eles respondem ao aumento de matéria orgânica no sedimento. Existem certos índices. Você pode contabilizar todos os animais que tem numa área poluída e jogar numa grande fórmula. Essa fórmula vai te dar um índice de 0 a 10, por exemplo. 0 significa que o lugar está muito sujo e 10 significa que o lugar está muito limpo. Existem índices que já são normativos na Europa, por exemplo. Esses índices eles são interessantes porque eles são uma forma muito amigável de comunicar o nível de impacto para um público não especialista. É muito mais fácil você dizer o nível de poluição de 0 a 10 aqui nessa área é 5, ou seja, é mediano, ou é 0, não se usa essa área de forma alguma. Ela está completamente impactada. A pesquisadora pretende testar se os índices normativos de poluição definidos e aplicados pela comunidade europeia servem para a realidade brasileira. A ideia é criar uma escala de contaminação por esgoto que seja mais adequada para o monitoramento ambiental dos mares brasileiros. Esses índices, eles funcionam muito bem para certos ambientes em outros lugares do mundo, mas não se sabe ainda se eles vão funcionar para a gente aqui no Brasil, né? Aí no Brasil. Então, é isso que eu estou fazendo. Essas ferramentas, se elas forem mesmo confiáveis, se elas se mostrarem bacanas, quem sabe elas podem ser adotadas, elas podem ser utilizadas para facilitar e para padronizar o controle da qualidade ambiental na costa do Brasil. Um trabalho possível graças a um tratado de cooperação da Universidade Federal do Paraná com a Aquaplaniva, da Noruega. Pesquisadores noruegueses e brasileiros compartilham informações e métodos científicos. So, the objective number one is first to establish a collaboration, a fruitful scientific collaboration between the research group of Professor Paulo Lama and myself.
And to do that, we have developed a research activity based on the complementary approach that we have between the Brazilian research group and the Norwegian research group. And that consists in studying the impact of oil spill on the tropical ecosystem, using both the ecological approach, but also what we call the biomarker approach. So the final objective of this research activity that will take place for 3 coming years with PhD students, also postdoc and additional students that will come along, is to propose an integrated approach to monitor the impacts of oil spill on the mudflats, but also to develop a risk assessment tool to be able to run some risk assessment models in the future for any stakeholders. O nosso projeto ele faz realmente uma análise comparativa dos padrões de respostas da fauna tropical ou subtropical, é o nosso caso aqui, com padrões de resposta de faunas polares. Eles têm experiência, Aquaplaniva se situa em Tromsø, uma cidade bem ao norte, né, da Noruega, e eles desenvolveram um tipo de experiência voltado para faunas de regiões de águas muito frias. Muitas vezes nós acabamos obrigados a usar essa informação porque é o conhecimento disponível a respeito da variabilidade da fauna em relação a derrames de petróleo. Isso nem sempre é o mais aconselhável porque não sabemos se faunas de regiões mais quentes respondem exatamente da mesma maneira. Até que ponto informações obtidas de regiões polares podem ser usadas em regiões tropicais ou vice-versa. O mar que banha o turista, que abriga as brincadeiras infantis, que serve de trabalho para o pescador, o mar que é estrada para o transporte das nossas riquezas. É o mesmo mar que é atacado pela poluição, pelo esgoto produzido nas cidades e pelo óleo das embarcações. A ciência busca no fundo do mar, nestes pequeninos seres vivos, maneiras de lidar melhor com a poluição e o caminho para a conservação.